Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Caldo de Cultura. Hoje eu estou aqui com meus amigos Jerônimo Teixeira e Mário Mendes para discutir um assunto que está sempre na boca do povo, as novelas. Depois de um tempo aí colhendo resultados meio decepcionantes, meio mornos em vários horários, a Globo está passando por uma fase, né, de alta aí em audiência nos seus 3 folhetins. O das 6, a novíssima Eta Mundo Bom, a das 7, Totalmente Demais, e a das 9, que está em sua reta final, aí, a uma semana do final, A Regra do Jogo. Mário Mendes, a pergunta que eu quero lançar para você como noveleiro muito atilado e experiente é, você concorda assim, com essa boa fase? Você está entre esses espectadores? Você está entusiasmado? Está entusiasmado? Não, engraçado que assim, você falou agora a regra do jogo, mas tem Eta Mundo Bom que está fazendo um bom desempenho, mas já tinha aquecido antes com Além do Tempo. Que foi uma novela, um novelão espírita, mas era assim um folhetim tão descabelado, tão deslavado, tão descarado, que foi assim depois de muitos anos que eu não seguia uma novela religiosamente, eu segui. Porque você falou religiosamente nesse contexto, não, religiosamente, todo dia, sabe? Você fala assim, tem o horário da novela, que de repente já é uma coisa até meio antiga, as pessoas não acompanham, né? Porque vê na internet, vê, enfim. Muita gente, um parênteses sobre essa novela, muita gente ficou, né, aguardando, assim, ansiosa, aquela virada, né, da novela do tempo, exatamente. Do tempo, né, aquele salto de, sei lá, 150 anos. E acabou se decepcionando um pouco com a fase contemporânea. Qual a sua opinião sobre isso? A contemporânea foi mais fraca. Foi mais fraca? Foi mais fraca, sem dúvida, porque a primeira era muito romance galante, como eles mesmos diziam. Então tinha assim, a mocinha, o herói, o Conde Felipe, a mocinha que era freira. A mise-en-scène de época já predestina. Exatamente, a Irene mais Ravache, favorável ao melodrama. Exatamente, a Irene Ravache como uma mulher muito malvada, né, muito mandona, né, a condessa. E depois no outro ficou meio assim, né, ficou meio murcho. Mas mesmo assim eu acho que eles mandaram muito bem o recado, as pessoas gostaram. E eles fizeram um final que era caretinha, mas se contemplou todo mundo e acho que as pessoas querem isso, ainda mais nesse momento que está tudo tão bagunçado no país e no mundo, as pessoas querem esse escapismo. Eu acho que você falou tudo, assim, tem uma tese, tanto essa do escapismo quanto, enfim, aquela coisa de crise, né, como aconteceu nos Estados Unidos nos anos... Na depressão, nos anos 30. Com a Screwball Comedy, os musicais de Roger, Fred Astaire, essa coisa toda. As pessoas buscarem mais do que escapismo, até buscarem alegria, né, um antídoto contra o baixo astral, né, que o baixo astral é tão reinante, né, o noticiário está tão... Exatamente. Para baixo, né, que, enfim, isso acaba ajudando. Né? Não, você sente isso também, Jerônimo? Eu acho que sim, acho que deve ter isso, né? Mas eu também acho que, de um lado tem, acho que as pessoas talvez busquem realmente esse portal para um mundo um pouco mais cor-de-rosa através da novela, ainda que com drama, né? Mas com dramas um pouco menos mesquinhos do que a gente está acostumado a ver, né? em Brasília ou em Curitiba, né? Mas principalmente em Curitiba, né? Ou em Atibaia, por exemplo, né? Novela rural em Atibaia, não vai funcionar, tem que ser lá no Velho Chico. Mas isso dito, eu acho que para mim, um pouco especulativo aqui, mas para mim também acho que um certo problema da regra do jogo, que demorou a deslanchar, eu acho que é esse enredo policialesco situado numa favela, né? E ao mesmo tempo uma facção que é a organização criminosa, né? Uma facção meio assim de filme do Batman, sabe? Que tem, não, porque tem não chega a ter isso, mas tem aquela, lembra quem assistiu dos anos 70 aquele seriado que eu era criança, achava que era série, hoje eu sei que é uma paródia do Batman com o Adam West, sempre terminava os capítulos intermediários com ele numa armadilha absolutamente elaborada, o cliffhanger, um cliffhanger assim. Uma armadilha absolutamente elaborada, ridiculamente elaborada, para matar o Batman. E o Batman nunca morria, evidentemente, né? E a facção perseguindo o Juliano, por exemplo, sempre era isso, né?
ou perseguindo Dante, ou quem fosse a bola da vez ali que a facção queria matar, ou eventualmente a personagem de Giovanna Antonelli também, sempre tinha uma cena ridícula de fuga pela favela. Eu fico pensando assim, os filmes mais vistos, né, do cinema brasileiro nos últimos anos foram os 2 Tropas de Elite, né? Que era a realidade. As pessoas viam, né, viam um policial torturando, né, os caras do BOP torturando gente com um saco plástico. Essa realidade é muito próxima das pessoas. Viam gente ser queimada dentro de pneu. Né? Então, você apresentar depois disso essa facção meio farsesca, assim, eu acho que isso é uma das razões, digo, especulativamente, eu acho que isso pode ser uma das razões que a novela não colou tanto. E também o que eu vi muitas pessoas reclamando na rede social, né? Todo mundo reclamando muito do personagem do Marcos Picozzi, né? Que nunca sabia nada, que investigava e não chegava em lugar nenhum. E o avô dele, e tá ali do avô dele, né? exatamente. Então as pessoas achavam aquilo soou meio ridículo. Eu sei que agora a coisa está crescendo de novo, né? Você acha que você tem os números aí da audiência? Olha, a regra do jogo aí que né, patinou muito tempo aí, né, ali lutando para ficar na faixa dos 30 pontos, agora está batendo volta e meia um recorde de 37. Olha, o que, enfim, não chega a ser o que dava antigamente, né, folhetim de 50, 60 pontos, mas para a realidade atual é bastante razoável, né? Ela briga ali com um horário bem estabelecido do SBT, de novelas infantis, a Record com as suas, agora está numa entre safra e suas reprises bíblicas, mas que mantém uma força, então é uma margem bem estreita ali para brigar. 37 eu diria que é ok, assim, acho que para uma reta final de novela espera-se que bata nos 40 até semana que vem, mas... Bom, ontem, nós estamos falando aqui numa terça-feira, né? Ontem reapareceu o Romero, né? Então, Romero, exatamente. Então deve dar um up, não sei, talvez possa dar um up. Isso era uma questão que eu queria lançar para vocês, que é essa coisa do... Da volta do... não só isso aqui, parece que todos esses folhetins, eles acenam com uma certa volta ao básico, assim, do folhetim, dos fundamentos ali, né? E não à toa, o João Emanuel insistiu numa coisa intrincada, com ação, né? Que para mim é a nêmese da Globo, né? A Globo não sabe fazer ação. A Globo não sabe fazer. E de repente, quando vem o triângulo amoroso ali, que é o clássico, né? Duas mulheres brigando por um homem, o negócio vira, né? Não me parece à toa, assim, né? Eu acho que assim, uma coisa assim, muito se falou do João Manuel como renovador dessas formas. Exatamente, do formato novela. Assim, tanto na Favorita e, sobretudo, Avenida Brasil. São duas novelas que eu gostei bastante. Eu não gostei da Regra do Jogo. Não estou gostando, não acabou ainda, não estou gostando da Regra do Jogo. Mas o começo da Regra do Jogo tinha uma coisa de dramaturgia mais forte, né? Eu acho que a Cássia Kiss dava um elemento de ela, grande atriz e tal, e acho que ela dava essa relação dela. Ali você entendia o sentido do personagem com o Romero. Você entendia as ambivalências dele, você entendia a sombra e a luz que brigavam nele ali e tal, né? O lado negro a partir da relação que ele tinha com essa mãe. No momento que ela morreu, saiu de cena, eu acho que a novela... Acho que é o ponto que a novela começou a desandar. Uma boa tese. Pro meu gosto, pelo menos, assim. Não sei se o espectador acompanha isso, né? Mas só para fechar o pensamento, eu acho o João Manuel, ele fez coisas diferentes, ele deu uma certa... botou alguns matizes que você não costumava ver em novela, de fato, né? Botou uma agilidade de diálogo também, que foi uma coisa daquele núcleo do trovão lá do Tufão, desculpa. Núcleo do Tufão. É outro evento climático. Né? Aquele núcleo do Tufão, né, do Murilo Benício, lá na Avenida Brasil, né, que era muito ágil. Né? Essas coisas todas ele renovou. Né? Mas ele renovou mas sem assim, sair completamente da linha do que se espera disso que você falou, do folhetim. Né? Você tinha uma vilã memorável. Né? A Carminha até hoje aparece em meme do Facebook. Né? Essa novela, a Regra do Jogo, você não saiu como uma vilã memorável, né? Me parece que ele teve uma angústia, assim, de querer ser seriado americano, ou aquela coisa dele de literatura russa, né? Dostoiévski. Enfim, aí cria-se um problema, porque o público não acompanha, e você tem que amolecer a proposta, aí uma coisa puxa a outra e vai descaracterizando, né? Então, de novo, é aquela tese, aquela realidade da Globo, né? Que o público entrega o que o público quer, né? Que é a coisa que no final de tudo isso elaborando muito, mas no final entrega um folhetim, né, tradicional, que vai no triângulo amoroso e aí resolve-se
a história. Eu acho que tem uma questão que até outro dia entrevistando o Jorge Fernando, que é o diretor do Eta Mundo Bom, que foi uma novela da 6 que é grande responsável aí por levantar o horário, né? Porque ela, todos os horários, eu digo, né? Dessa faixa nobre da Globo, né? Ela levantou não só o horário das 6, né? Em mais ou menos 5 a 6 pontos, como levantou das 7 e favoreceu a regra do jogo. E o que ele fala é o seguinte, vai entregando para outra, né? Que a novela é isso, que é como um desfile de escola de samba. Se o primeiro carro que entrou na avenida ganhou o público, aí você só surfa na onda. Se não ganhou, aí você vai atrás disso, tentar ver o que o público não está gostando, vira uma loteria E daí entra aquelas emendas que tornam a coisa pior ainda. Né? Às vezes funciona, às vezes não, né? Mas resulta uma certa inconsistência dos personagens. Né? Eu acho que a regra do jogo padece disso. Assim. Você não sabe direito quem é o Romero. E não é um problema do ator. Eu acho que o Nero tá legal no papel. Mas é o texto, assim, a ação que ele vai percorrendo é muito errática. Assim, e não tem nenhum personagem a própria assim, coisa né, ele tinha aquela doença... do ELA, né? O ELA, o Lou Gehrig's disease, né? Como que é? A distrofia amniotrófica, né? Lateral. E eles esqueceram, era interessante no começo, mas... Esqueceram no meio do caminho da história, né? Ele disse que é normal, que essa doença pode acometer a pessoa e depois sumir, mas o fato é que na novela ele abandonou essa linha, Sim, né? Mas na vida real isso acontece. A doença comete, depois some, depois volta. Assim, a gente sabe que mas quando coloca um drama, exatamente. É aquela história do Chekhov. Se você vai mostrar uma arma para o seu público, tenha certeza de que em algum momento alguém dispare a arma. Entendeu? Exatamente. Então aí quando tem uma doença em novela, né, espera-se que tenha um desenrolar da doença, né? E Mário Mendes, você assiste por acaso a novela das 7? Da 7 eu vejo um pouco, porque tem a coisa da moda, né? E é My Fair Lady. É My Fair Lady, My Fair Lady, exatamente. É o Pigmalião, né? Pigmalião do Shaw, né? Do Shaw. Que aliás, só um parênteses, o My Fair Lady, eles só fizeram um musical porque o Shaw fez questão que eles reproduziram todo o diálogo. Então é a peça inteira, só que musicada. Foi uma exigência O Shaw, curiosidade, trivia, o Shaw é o único escritor que já ganhou o Oscar e o Nobel. Olha só, tá vendo? Não sabia pelo roteiro do My Fair Lady e o Nobel pelo conjunto da obra. E agora, essa coisa do Pigmalião, né, é bem forte na novela. E eu gosto a menina é muito boa, né? Ela tem Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa, ela tem a pegada. É uma trajetória meio de Cinderela. Exatamente. Ali, né? Exatamente. E aí ela tem uma empatia. Vamos lá na empatia novamente. Mas ela tem empatia e fica bem ela tendo a vilã, que é a Juliana Paz, né? O embate das duas. Soft, né? É uma vilã só, na verdade é a mulher mais velha e a menina, né? Uma vilã malemolente, eu diria. Malemolente, exatamente. E aí outro dia tinha uma cena interessante, que eram as 3 ex-mulheres do personagem do Fábio Assunção, no banheiro conversando, no banheiro feminino, elas conversando sobre ele, e a outra escondida delas ouvindo, então e elas falam, as 3, e era bem assim, né, a problemática da mulher com o marido, e elas, as 3 ficam cúmplices. Mas ele gosta mesmo da gente, ele pode estar com ela, mas ele gosta mesmo da gente. Foi muito interessante essa cena, acho que foi a semana passada que teve. Eu acho um acerto e mais uma vez reforça a questão, né, do folhetim clássico. Sim. E a novela das 6, mais rasgadamente ainda, né? Como é do feitio do Valcir Carrasco, que tomou emprestado aí, ele se inspira aí tanto no Cândido do Voltaire, né? A história do... E aí, onde ele vai? Do homem ingênuo, né? Mas principalmente no Candinho do Mazzaropi. Do Mazzaropi, né? Ele vai no Mazzaropi, que é assim, até hoje é o grande herói popular, pop, né? Brasileiro, de cinema, é o Mazzaropi. E cujas reprises fazem um sucesso imenso na TV Cultura. Exato, até hoje. No Rio Grande do Sul também temos o Teixeirinha. Tem o Teixeirinha. Não, e você pode ver que o próprio Renato Aragão, o Didi do Renato Aragão, pega elementos do Mazzaropi, que é o homem do povo, que é o Jeca Tatu, o homem do povo, né? Que fala errado, que se veste
de uma maneira engraçada, né? Anda engraçado, não tem muita cerimônia com os poderes instituídos, né? Com a educação, enfim. Com etiqueta, né? E eu acho interessante que o Valcir não tem... Exatamente. Ele não tem pudor, primeiro, em lançar mão de expedientes que ele faz muito bem e que são, assim, um tiro certo, né? Por exemplo, botar animais em cena. Tem o burro, o Policarpo lá, que quando o protagonista conversa com o burro é uma coisa de louco, né? Em todos os sentidos. E tem também a questão de ele não ter pudor de ir vendo para onde o negócio está indo e costurando, mudando, né, o tom, né, a coisa. Por exemplo, o personagem do Nanini, né? A hora que ele viu que tinha um professor Pancrácio, né, que é o grande... mentor ali do Candinho, um professor Pancrácio né, da categoria do Marco Nanini, ele começou a explorar essa coisa dele ter personas, né, dele pedir dinheiro na rua como mendigo, se vestir de mulher, né? Um vigarista, um vigarista muito histriônico, né? E é muito engraçado ver também outra coisa que tem a coisa da novela do rádio, né? Sim, tem a trama paralela que está na internet, aliás. Exatamente. E mesmo assim, aquele melodrama rasgado, que não é feito muito a sério, mas e não é, né? É uma coisa bem... É um camp, né? Tem um elemento aí de... Você falou de nostalgia, de escapismo, né? Mas acho que também talvez tenha um certo elemento de nostalgia. Assim, um Brasil crescentemente urbanizado. Assim, você tem uma certa saudade do mato, né? Da roça. Da roça. E, aliás, a Globo vai apostar nisso com a próxima das 9, né? Que é o Velho Chico. Até a novela das 7, né? O Totalmente Demais, que é uma novela nitidamente urbana, ainda por cima, né? Todo o universo fashion, tem vista de moda, etc, etc. Mas a personagem da Marina, a Elisa, né, a personagem da Marina Rui Barbosa, ela vem do interior. Ela vem do interior. Tem esse choque inicial, assim, de ela chegar... E parte desse caráter inquebrantável, indômito, assim, que não se deixa, né, que tem a ver, claro, com a inspiração original do Shaw, né, do My Fair Lady. Mas parte disso está ali. Ela não é uma menina do Rio de Janeiro, ela não é uma menina de São Paulo, ela é uma menina do interiorzão, dos Grotões, né? Ainda que o lar de origem dela fosse disfuncional, para dizer o mínimo. Exatamente, mas tem a coisa da perda da inocência, né? Pero não mútil, né? Ela vai perder a inocência, mas ela vai manter aqueles valores, né? Exatamente. Morais elevados com os quais ela foi criada. Então isso pega também o público de uma maneira muito forte. Agora, a gente não pode deixar de lembrar também de um fenômeno que abateu boa parte do mau desempenho inicial da regra do jogo, se deve a isso, certamente. Que é o êxodo. É o êxodo, enfim, os 10 mandamentos. A culpa de Moisés. Afinal... não, mas também, eu vejo muito de folhetim nesse tratamento que a Record deu. Não tem como enfrentar... Duas coisas que você não pode enfrentar. É Shakespeare e a Bíblia, né? E a Bíblia, sim. Tá tudo lá. Porque é um dia que a Bárbara Deodora que dizia, né? Se não está na Bíblia, está em Shakespeare. Então isso. Ou está em Cervantes. Ou está em Cervantes. Agora, em abril, nós temos 400 anos de morte, tanto Shakespeare quanto de Cervantes. Tá vendo? Então, a maior prova que eles estão aí ainda, né? E que esses arquétipos, essas histórias, elas são... imbatíveis. Muito antigos. Imbatíveis. Agora, falando em novidade, uma coisa inusitada aí, Mário Mendes, a gente sabe que você é fã de uma novela que, olha, pouca gente sabe que passa no Brasil. Esse é um momento que eu e Marcelo teremos que dizer sobre isso, não podemos opinar. Vamos dar uma de Glória Pires. Somente não sou capaz de opinar. Primeiro eu tenho que fazer mas primeiro eu tenho que fazer uma confissão, que é uma coisa que quem me conhece sabe. Eu sou fã, confesso, e eu gosto de novelas mexicanas. Televisa, eu gosto, eu assisto, porque... A Usurpadora? A Usurpadora, Maria do Bairro, A Alma Não Tem Cor, Café com Aroma de Mulher. Eu vejo todas. Do SBT. Muitas tardes do SBT. Que é uma coisa, é aquela coisa que é tão ruim, que você se diverte. Então eu assisto. E aí outro dia, andando naquele limbo, que eu sou uma pessoa, eu gosto de televisão. Eu fico lá zapeando. Eu sou ainda uma pessoa de televisão, eu sou do século XX. Então eu fico zapeando e tem aquela zona do limbo entre a televisão, os canais, a TV aberta e os canais pagos, né? Que é TV Senado, aquela coisa. E tem a TV Brasil.
popular TV Lula. a TV popular Lula, TV exatamente. E aí, de repente, eu me vejo, vejo uma cena que tem duas negras vestidas de uma maneira extravagante, com sotaque lusitano, numa cena de confronto. Eu falei, peraí, o que é isso? E aí eu parei pra ver. E aí eu lembrei muito da coisa, tem uma coisa mexicana. Mas me diga como se chama a novela? O Indec. Windeck? O Indec, o preço da ambição. Oh, meu Deus. E é uma trama que se passa no mundo da moda. Numa revista Que nem o angolano. Você vê que com um oceano de distância, Exatamente, novela é sempre novela, né? Exatamente, é a revista de moda que chama-se Divo, como eles dizem. Ó, esse personagem poderia ter em qualquer novela das 7, gente. E o Indec quer dizer, indica a pessoa que quer se dar bem na vida. É o Indec, tá vendo? E o tema é o Kuduro. O ritmo é o Kuduro. Que nem a Vida Brasil. Que é o famoso oi, oi, oi. Então, aliás, é do mesmo ano. A produção é do mesmo ano da Avenida Brasil, 2012. Ela foi exibida já o ano passado pela própria TV e fez tanto sucesso que agora eles reprisaram. Eu acho interessante como é que o SBT não botou no ar o Indec. Pois é uma Porque pérola. é uma pérola. Talvez eles temam a resistência do público ao sotaque lusitano. E ao elenco negro. Também pode ser. Pode ser. Porque a trama tem assim, acho que na novela deve ter no máximo 4 atores brancos. O resto, todo o elenco é negro. E aí é muito interessante. Aí tem as malvadas, tem as mocinhas, tem um personagem gay, tem um casal de lésbicas. Mais de um ali, tem uma turma tem um casal de lésbicas. Tudo da moda, pô. Tem um casal de lésbicas e é muito engraçado que ninguém sabe. Ela tá na cara que elas têm um caso, mas fica assim, essas duas parecem irmãs siameses. É muito engraçado. Ou seja, a TV Brasil cumpriu, como diria o companheiro, essa função social. Tá divertindo o Mário Mendes. Tá divertindo o Mário Mendes nas tardes modolentas. 8h30 da noite passa. Na hora do Jornal Nacional, eu vejo. Gente, ó, foca em mim, que com essa nota divertidíssima a gente fecha mais essa edição do Caldo de Cultura. E é isso aí, novela é cultura, né, e é Brasil. É isso aí. Ou é Angola. Ou é Angola.